Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Com estas palavras do anjo Gabriel, na ocasião da Anunciação, e também de Isabel, ditas a Maria, quando esta a visitou em sua casa. Eu saúdo com muita alegria a todos e a todas neste domingo 20 de agosto de 2023, quando comemoramos a ascensão da bem-aventurada Virgem Maria. E estendo de modo especial esta saudação com a bênção a todas as pessoas que participam da nossa rede de orações, aqui no programa Reflexão do Evangelho. A todas as pessoas que enviam mensagens falando dos seus problemas, angústias, incertezas e esperanças. Mas de modo especial eu sintetizo a lista das pessoas que contatam comigo para participar desse momento de oração, no nome de uma querida conterrânea gaúcha, professora Elizabeth C. Zavaglia, da cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que me enviou mensagens de cumprimentos por esse programa e externando também a sua espiritualidade, a sua abertura para a fé no Deus que age em nós. O Evangelho que servirá de base para a nossa reflexão, que contém o Magnificat, o canto de Maria, é o de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao versículo 56, cuja leitura eu peço que vocês façam aí, quer sejam sozinhos, sozinhas, ao assistirem, ao acompanharem essa reflexão, ou com outras pessoas com quem estiverem. Reflitam em cima desta leitura, debatam um bocadinho e logo nos encontraremos após a vinheta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao tratarmos da ascensão da bem-aventurada Virgem Maria, é bom que digamos que os evangelhos e os documentos do Novo Testamento todos não se referem em lugar algum à ascensão de Maria. No entanto, esta data é de suma importância na liturgia cristã, particularmente nas tradições católicas diversas, para pensarmos no significado de Maria no projeto da libertação, no projeto da salvação. E nesse sentido, de certa forma, a bem-aventurada Virgem Maria nos conclama, nos puxa a pensarmos sobre a nossa participação também. Com base nesta celebração, com base neste dia, e sobretudo no Magnificat, no canto de Maria, que vocês acabaram de ler aí, eu trabalharei 2 ou 3
pontos extremamente fortes e significativos para a nossa fé nessa reflexão do Evangelho. O primeiro ponto que aqui chama a minha atenção é aquele do canto que, de acordo com a organização desse material literário de Lucas, foi entoado na casa de Isabel, quando Maria para lá correu às pressas para anunciar que se encontrava grávida do Salvador do povo. Entre as palavras densas do canto, ela louva intensamente a Yahvé, a Deus dos Anauim, dos pobres, dos oprimidos. E esta palavra se encontra no Velho Testamento, Anauim em hebraico, os pobres de Yahvé. E o primeiro ponto, então, se centra exatamente na afirmação de Maria, nesse canto que já é uma tradição desde o Velho Testamento, principalmente de Ana, mãe de Samuel, quando ela diz, louvando, celebrando, entoando, cantando, vibrando, porque ele reparou na humildade da sua serva. Serva, a palavra serva, a palavra servo. Esta palavra, evidentemente, não tem nenhuma relação com o animalzinho aquele alegre, feliz, das colinas, das montanhas, dos campos, que pula faceiro, cuja palavra se escreve com C e não com S, como no canto de Maria. Essa palavra também não tem nenhuma relação com o servilismo e com a servidão, que reduz as pessoas à produção limitada dos bens, dos frutos do trabalho da terra, concentrados nas mãos dos proprietários das terras, e reduz as pessoas a um mundo de lotes, a um mundo de pedaços de mundo, de universo da terra. A servidão não tem, o ser serva aqui não tem nenhuma relação com a servidão debaixo de uma casta, como veremos mais embaixo, uma casta dominante que rouba, extrai tudo dos servos para assim enriquecer em cima deles. A serva para cuja humildade Yahvé, Deus olhou de acordo com esse canto, é a disposição de uma mulher, é a disposição de um ser despojado que se coloca absolutamente às ordens, sob a orientação, sob o projeto daquele que a chama para esta missão de ser mãe do Salvador. Ser mãe do Salvador não é ser mais nem menos do que Jesus. Ser mãe do Salvador é participar com o seu ventre, com o seu útero, com seus seios, que alimentam o bebê Messias. E esta palavra, serva, que para os homens se aplica como servo, é a disposição que qualifica o ser humano de fé. Fé não é esperar pela ajuda de Yahvé, a intervenção miraculosa, mas é se dispor a Ele para mudar a humanidade, mudar o mundo, transformar o mundo. As pessoas servas são impressionantes pela disposição delas a tudo o que vier.
como Maria. Saiu correndo em direção à casa de Isabel como serva. Quando perseguida pelo poderoso Herodes, em cima de um animal humilde, se pôs a caminho do início de tudo, do Egito, da escravidão, do Egito da opressão, do Egito da redução do ser humano à condição de escravo, para fugir da morte impressa, imprimida pelo poderoso e sanguinário a todos os meninos de 2 anos para baixo. Antes, a serva, no meio de todo o contexto de perseguições, juntamente com seu companheiro José, não se limitou nem se intimidou diante do recenseamento, e lá se colocou entre os animais para usar um coxo como berço do Salvador da humanidade. Isto é, a serva, o servo não justificam paralisias, não justificam preguiças, não justificam inconsciências a partir das limitações, das dificuldades impostas pelo sistema dominante e por tudo que aí quer barrar a vida de explodir em libertação e em salvação. Esta é a serva do Senhor, para cuja humildade, e a palavra humildade, que também ao lado da serva é absolutamente fundamental, porque em comparação com o Senhor do projeto libertador, faz com que espontaneamente, conscientemente, carregada de fé e de disposição, ela se torne serva. Como eu dizia, as pessoas que são servas são impressionantes. Elas não buscam ganhar nada. Elas não buscam quinhões. Elas não buscam elogios. Elas não buscam premiações. Mas sempre se fazem ativas e presentes lá onde sofrem os pobres, injustiçados, pisados e sangrados. As pessoas servas também não se contentam em achar que a opressão, que a desumanização, que a crueldade tem lugar aceitável nas relações humanas. Mas lutam consagradamente para derrubar a opressão, para tombar as grades, romper as correntes e proclamar na realidade a libertação dos presos. Esta é a humildade da serva. Isto é ser serva humilde. Isto nós aprendemos no canto de Maria. Isto acompanha Maria o tempo inteiro, nas poucas vezes em que ela é nomeada nos evangelhos. Até a cruz, quando em sofrimento, quase suando sangue, vê o seu filho passar pelo que passou sob as agruras do assassinato, da tortura e da calúnia na cruz do Calvário. Ser serva é se dispor, é abrir mão de tudo que é prêmio, que seja orgulho, que seja vaidade, que seja ar de superioridade em relação àqueles que mais precisam desta luta. Esta é a primeira indicação que faço aqui. A segunda é quando no canto ela diz, com todas as letras, que o Senhor agiu com seu braço forte para dispersar os orgulhosos de coração.
é isto que o espírito de serva leva a pessoa a perceber. Que os orgulhosos se unem nos seus sistemas de blindagem, de proteção, de fuga, de entronização, de distanciamento daqueles sobre quem eles colocam os seus tronos. Mas aquele a quem se dispõe a servir Maria divide, separa os orgulhosos que desde o mais profundo dos seus seres, que aqui o canto chama do coração, se acham superiores e unidos para sempre. Mas continua o canto nesse ponto. Derrubou dos seus tronos os poderosos. O canto da serva humilde Maria diz a todos nós que Deus em quem cremos é aquele que intervém para derrubar do seu trono os poderosos. Lugar que não é próprio de quem sobe sobre os cadáveres dos escravos. Lugar inaceitável para quem escraviza e humilha ao máximo para se sentir superior. Daqueles que extraem tudo que podem dos corpos, do suor e do sangue dos explorados para viverem em festas nababescas e constantes, enquanto os explorados, em cujos lombos, em cujos cadáveres, em cujos corpos se apoiam o seu trono. Estes poderosos são derrubados, não são aceitos. Não há nada que justifique aliança com eles. Não há nada que justifique jogo de interesse com eles. Porque os interesses deles não são os mesmos daquele que derruba do seu trono os poderosos. Esse cântico de Maria, a serva humilde, reconhece a divisão do mundo, a contradição no mundo, conflito essencial no mundo, que é a que coloca um trono acima dos humildes e que coloca debaixo dos pés do trono os humildes, totalmente esvaídos, sem forças para reagir. O canto de Maria anuncia e denuncia que este mundo em conflito não é da vontade daquele que chama Maria para ser mãe do Salvador. Mas o canto não diz que os poderosos caem do trono sozinhos, espontaneamente, num dado momento, seja por boa vontade deles que tenham percebido o quanto são maus, o quanto são cruéis, o quanto são injustos, ou por um raio que caia sobre o trono e o derrube. Mas não. Esse trono, na verdade, como diz o canto, só é derrubado quando os humildes são elevados. E elevou os humildes e fartou de bens os pobres. Quando os humildes se elevam, não para serem orgulhosos, porque esses são dispersos, não para serem poderosos, porque esses são derrubados, mas se elevam à categoria daqueles que são libertos, salvos por Jesus, de quem Maria é mãe. Estes humildes que se elevam e são fartados para assim procederem, para assim viverem, precisam derrubar
do trono os poderosos. Não há convivência possível. Não há elevação aceitável. Não há transformação acolhível enquanto existirem em cima os poderosos e embaixo esmagados, estrangulados, enforcados os humildes, os pobres, em estado de miserabilidade. O canto que Maria entoou junto com Isabel não aceita pacificamente esta divisão. Não crê num Deus que quer juntar todo mundo como se isso fosse possível. Só se juntam quando os poderosos são derrubados do trono e quando os humildes são elevados e os famintos, fartos dos bens que antes eram roubados pelos poderosos. Não há como disfarçarmos esta verdade. Não há como rasgarmos do Evangelho esta verdade. Não há como tirarmos daqui, do nosso credo, da nossa fé, esta verdade. Então, só temos uma alternativa, não há outra, a não ser crermos no Deus que dispersa os orgulhosos, que derruba do trono os poderosos e que necessariamente eleva os humildes. Eleva com o espírito de serva também, como o de Maria. Eleva com o espírito de participação, não somente o espírito, mas a atividade, a luta, a militância e a missão, como o de Maria. Então, não há alternativa. A nossa única possibilidade é aderirmos ao espírito do canto da bem-aventurada Virgem Maria. Antes de gravar esta reflexão, conversei com um trabalhador, com um operário, um seguidor de Jesus. E eu disse exatamente isso para ele, que cristão de verdade tem que ser jesuânico, tem que abraçar o Jesus do canto do Magnificat, tem que abraçar o Jesus que sempre viveu, do nascimento à cruz, com, para e junto dos mais espolhados e humildes deste mundo. Mas viveu não só pelo prazer de assim se despojar e nem para parecer humilde, mas para implantar o reino que traz justiça e que destrói a subserviência, que destrói a escravidão, que aniquila com a opressão, com a humilhação das pessoas. E é este o único caminho que nos resta. Não adianta a gente destacar outros textos e fugir deste. Não adianta correr lá para o Apocalipse em busca de uma Maria gloriosa e nem de um Jesus glorioso. Não adianta fugirmos para o ambiente cultico de tantas celebrações alienantes. O que temos é que levar em conta é o que diz o canto de Maria. Ele reparou na humildade da sua serva e nos tornarmos servos. Sermos dispostos a servir, custe o que custar. Entregarmos a nossa vida para mudar este mundo. E cremos como Maria no Deus que derruba os poderosos
do trono, que não aceita trono que glorifique poderosos em contradição à humilhação dos pobres, humildes e explorados. Cremos no Deus que eleva os humildes e enche de bens aqueles que realmente precisam de bens, merecem os bens da terra. Esse é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã. Isto é para ti, isto é para mim. Isto muda o mundo. Isto nos tira de uma condição de farsantes, de fazer conta de cristãos e cristãs que louvam, mas não reconhecem como Maria o Deus que quer de nós que sejamos servos e servas. O Deus que quer de nós que nos somemos à luta para derrubar do trono os poderosos. E nunca nos aliarmos a eles, sem nenhum pretexto. O Deus que quer de nós a luta para ajudarmos a elevar os humildes e enchermos de bens os pobres. Não há alternativa. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria, nosso irmão, Salvador, Libertador, a graça de nosso Deus, que é Pai e Mãe, Deus dos pobres, dos Anauim de Javé, e o poder, o sopro do Espírito que sacudiu João o Batista no ventre de Isabel, como o sopro da nova humanidade, sejam contigo, sejam comigo, sejam conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.